Não teve jeito. A série da Record, Todas as Garotas em Mim, é um fracasso de audiência. Mas por que isso aconteceu? E a coisa fica ainda pior se a gente lembrar que a anterior, Reis, e que é a próxima também, que vai retornar aí, também não andava nada bem das pernas em quesito de números de audiência. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a dramaturgia da Record? Cadê o povo que estava em massa alguns anos atrás assistindo, por exemplo, Gênesis? O que é que explica tamanho fracasso no horário nobre de uma das maiores emissoras do país? Exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje, então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos lá. Acho que pra gente começar a entender um dos maiores motivos para esse fracasso de audiência, a gente tem que olhar pro público, afinal é o público que faz os números de audiência. Quem era o público desse horário nobre da Record há anos? Era um público que estava acostumado e que queria ver o quê? Produções bíblicas. A Record acostumou esse público desde 2015 com os 10 mandamentos no seu horário nobre diariamente. Eu mesmo não concordo com isso, eu acho, já falei antes, que as bíblicas deveriam ser intercaladas com produções contemporâneas, porque isso seria bom até para a imagem das bíblicas, desgastaria menos essas produções. Mas como esse não é o pensamento da Record, ela foi emendando trabalhos inéditos com reprises e tal. Ou seja, formou um público fiel com as bíblicas, ou que não é tão fiel assim, mas está acostumado. E televisão, gente, principalmente no Brasil, é costume. A telenovela, que aqui no Brasil é muito forte, ela tem essa característica, por isso que passa diariamente, de segunda a sexta, segunda a sábado, é costume. E se a gente pegar esse público, o público das bíblicas, e olhar agora recentemente, é um público que já estava bastante insatisfeito com Reis, mesmo acompanhando. Essa insatisfação, que aí tem outros motivos, afastou uma parte do público e o que ficou, boa parte deles estavam insatisfeitos. Insatisfeitos com personagens, com histórias, com figurino, mas mesmo assim, era um público que estava dando uma chance para Reis. A audiência estava ali ficando na casa dos 7 pontos, 8 pontos, quando bem, entre 6 e 7. É como se esse público estivesse dando uma colher de chá para Reis. Ok, mas aí o que a Record faz? Ela muda, vira a chave, muda a casinha totalmente e aí entra a nova série Todas as Garotas em Mim. Um público-alvo totalmente diferente. O público das novelas bíblicas tradicionais mesmo é um público um pouco mais velho do que o público-alvo de uma série juvenil. É um público que costuma ter dos seus 30, 40 anos pra cima. E como a gente falou, a Record veio fidelizando esse público ao longo de anos. Então já era confortável para essas pessoas estarem na Record nesse horário assistindo as bíblicas. Elas sabiam o que esperar. O que a Record tentou promover aqui com Todas as Garotas em Mim, que eu vou chamar de Tagem, foi uma mudança brusca de público. A Record queria atingir os jovens, os adolescentes, principalmente as meninas. Esse público não estava na emissora, é como se o público que tá aqui com elas há anos, acompanhando o que ela estava fazendo, ela, não, agora não quero vocês, vou aqui atrás de um outro público que tá longe, não sei onde tá, e foi muito pouco tempo para você fazer essa divulgação. A divulgação de Tagem foi muito melhor daqui de Reis, eu achei até eficiente, mas é pouco tempo para você mudar tão bruscamente assim. Nesse horário aí, o público que eles queriam atingir estava no SBT, estava na internet, estava nos streaming, e aí você ainda coloca aí o fator concorrência. Lá na Globo, praticamente nesse mesmo horário, está passando o grande sucesso Pantanal. E no SBT, Poliana Moça, que tem justamente o público que Tagem quer atingir, que a Record quer fisgar. Mas como que você vai fisgar o público de uma novela que já começou aí há 1 mês, 2 meses, sei lá, alguma coisa assim? O público de Poliana já tá lá, já foi fisgado, já tá preso na trama, não tem como você, é muito difícil você pegar e puxar eles e trazer eles pra cá num lugar e num horário que eles não estão acostumados a estar. Então eu acho que o horário escolhido para exibição de Tagem foi um erro, um equívoco da Record, não deveria ter substituído Reis dessa forma, talvez deveria passar num horário mais cedo, fim de tarde, onde era a Malhação lá na Globo, que também tem o mesmo público de Tagem, que pelo menos o público que a Record quer atingir, ou então um pouco mais tarde, mas ainda assim mais cedo, no horário ali de 7, 7 e meia da noite, ou até no horário mais tarde aí, em torno de 10 da noite, não sei. Acho que escolher qualquer um desses horários seria muito mais prudente do que fazer essa mudança tão bruscamente assim aqui o público em pleno horário nobre. Ok, Felipe, isso daí talvez até explique sim boa parte aí ao fracasso de audiência de Tagem, mas Reis já não vinha bem da audiência assim. Isso é verdade, tem toda a razão e também tem seus motivos. Um deles, a gente fala aqui no canal já há algum tempo, é a divulgação. A divulgação de Reis da Record foi terrível, foi péssima, para não falar coisas piores. A emissora deixou de focar no que o público gostaria de ver para mostrar coisas que o público
estava indiferente. Como, por exemplo, Ana e Elcana deveria ser o coração das chamadas, porque o público-alvo está acostumado com novelas bíblicas, novelas inspiradoras, às vezes melodramáticas. Isso daí fisgaria muito fácil o público. E não, ela ficou mostrando coisas aleatórias, de guerra, não sei o quê. Outro motivo que aí já é quando Reis já está no ar, são as tramas fictícias. Mas Felipe, como que pode você falar que tramas fictícias são um problema? Não, não são, elas são necessárias, não tem como fazer novela, série da Bíblia sem inventar história. Gente, isso é impossível, porque se você fizer, você vai render ali uma novela, uma minissérie de 2, 3, 4 capítulos. É muito curto. Então você precisa criar histórias ficcionais que vão em volta da história principal, dando base. O grande problema em Reis, eu acho que essas histórias ficcionais tomaram muito mais atenção no foco ali da narrativa do que a história principal. Por exemplo, no final da primeira temporada de Reis, onde tudo que era mais importante tinha a ver com trama ficcional, Malquias, Lavínia. Aí você entra na segunda temporada, você tem uma vilã que até tem potencial, que é a Kyla, mas que toma tempo demais aí e não tem muitas ações também, fica num jogo de mesmice e tal. Reis, em sua trama, precisa valorizar mais a história bíblica, que é exatamente o que o povo anseia por ver. Outro motivo que eu vejo para baixa audiência de Reis é a falta de resolução dos arcos narrativos. Como assim arcos narrativos? Das histórias mesmo dos personagens. Por exemplo, a história de Lucier aí, que na primeira temporada não descobre nada da sua família, chega na segunda temporada, ele faz muita hora extra aqui, também não descobre praticamente nada e fica nesse lenga-lenga. A Kyla, como eu já falei, sobra vilania pra pouca ação. E as pessoas se cansam disso porque o público percebe, o público às vezes pode não ter um senso crítico, mas às vezes ele não gosta de algo, ele pode até não saber explicar porque ele não gosta, mas ele sente, se ele não gosta, não funciona, ele vai largar. Isso está diretamente ligado com o estilo de produção que o público das produções bíblicas está acostumado e espera. Por quê? Porque é um público que ficou acostumado com o quê? Com novelas bíblicas. E novelas têm características próprias que muitas vezes as séries não têm. E o que Reis é? Uma série. Então muitas características que o público espera ver ou até espera não ver, está vendo ou não vendo aqui em Reis. E isso acaba frustrando bastante as pessoas. Em novelas as coisas geralmente são muito mais bem explicadinhas, as coisas têm um começo, meio e fim na maioria das vezes. E às vezes você, por exemplo, tá até acostumado com interrupção de temporada em séries da Netflix, por exemplo, mas o público das novelas bíblicas muitas vezes não está, então às vezes acaba uma temporada, vai vir outra temporada de Reis ainda com a continuação daquela história, o público não entende, não recebe isso muito bem, isso também gera um afastamento das pessoas. Resumindo, o estilo de série no horário nobre aqui não foi muito bem aceito. Apesar de eu entender e às vezes gostar de algumas coisas que o estilo de série propõe e proporciona também, outras eu também não gosto e também explica parte do motivo desse afastamento da audiência. E um outro motivo que eu nunca tinha parado para pensar muito bem nisso, mas que faz todo sentido, quem me falou foi um ator que fez aí várias novelas na Record, inclusive das bíblicas, também tem sua participação em Reis, não vou revelar quem é para que não prejudique ele de alguma forma lá no meio, mas uma coisa que ele me falou que muito interessante, que é o seguinte: o público dessas novelas bíblicas é um público um pouco mais velho, certo? 30, 40 anos para cima, correto? Isso muitas vezes acontece até em novelas de outras emissoras aí do horário nobre também. Esse público, ele tá acostumado com alguns rostos, alguns atores, que é essa sensação de familiaridade. E quando você liga a televisão, você está praticamente colocando dentro da sua casa aquelas pessoas, aqueles personagens, aquele mundo. E é muito desconfortável para algumas pessoas colocar ali dentro rostos que não são desconhecidos. Isso é até um negócio psicológico. Você quer trazer para dentro da sua casa quem você conhece, quem você tem familiaridade, você quer passar o tempo ali na sua casa fazendo coisas do seu cotidiano, estando com rostos conhecidos. E um problema de muitas produções, inclusive na Record, é você colocar praticamente só rostos desconhecidos, só rostos novatos. Em conversa com ele, a gente chegou na seguinte conclusão, que o ideal aí seria você fazer um equilíbrio. Metade do elenco você coloca rostos conhecidos para dar essa familiaridade com o público, esse lugar comum, esse conforto, essa zona de conforto que é necessária, e outra metade você dá espaço para ou rostos desconhecidos ou novatos, porque também a gente precisa preparar a próxima geração de artistas. E esse motivo realmente pesa muito nesse fator, ajuda a explicar toda essa debandada de audiência. Diante de todo esse cenário e mais a crise mundial
que no Brasil é 10 vezes pior e que também afeta diretamente a Igreja Universal, o grupo da Record em geral. Diante disso tudo, duas principais possibilidades do que vai acontecer no futuro próximo estão sendo discutidas. De um lado você tem fãs, jornalistas, especialistas e até gente da produção dizendo que a Record vai cancelar as próximas temporadas de Reis, não deveremos ter muita história aí depois de Davi, depois de Salomão, e que todas as Garotas em Mim, originalmente prevista para 7 temporadas e que vai passar agora 2 e a terceira seria no início do próximo ano, não vai acontecer, vai acabar nessas duas mesmo. A outra principal possibilidade que a gente também ouve falar, um pouco menos em sites e tal, mas que tem parte do elenco, se você assiste entrevistas, se você vê stories, se você acompanha eles nas redes sociais, você vê que eles sempre estão dizendo aí de próximas temporadas. O pessoal de Tagem fala que estão de férias, logo vão voltar a gravar. Você consegue pescar indícios aí de próximas temporadas distantes de Reis. Só que a gente tem que levar em consideração que o elenco, os atores, são os últimos aí na cadeia de importância de saber das notícias. Muitas vezes a coisa já tá decidida lá em cima, entre a produção, dos diretores pra cima, e os atores vão ser os últimos a saber desse meio. Aí depois, quem sabe, chega em nós, a não ser que vaza aí pelos jornalistas e tal. Eu particularmente sempre admirei o fato da Record insistir e dar valor e investir em produções que não dão retorno aqui no Brasil, como por exemplo Rico e Lázaro, que tinha uma audiência terrível por tanto que eles investiam. Aquela novela tecnicamente foi muito bem produzida e não tinha um retorno de audiência à altura. Apocalipse também teve seu investimento diante de fracasso de audiência. O problema chegou no final e eles chutaram o balde, aí ficou bem meio podre mesmo, né? Mas antes eles tinham um fator importantíssimo que era a venda por exterior. Estados Unidos, México, Argentina, Chile, muitos países compram. Segundo o que se diz por aí, Reis não tá sendo muito bem vendida lá pra fora, né? Aí a gente entra no impasse. Se não dá audiência aqui e não vai vender pra fora, que é o que dava um lucro, o que fazer? E agora? Esse o que fazer, eu particularmente acho que ainda está sendo decidido pela alta cúpula da Record, e acho que a princípio a ordem é seguir conforme o planejamento inicial, ou seja, pessoal da produção aí de Reis continua produzindo, continua preparando as próximas temporadas. Pessoal de Tagem continua preparando aí da forma que vocês vinham fazendo. Se tiver alguma mudança, a gente comunica e cancela todos os trabalhos. Só que agora tem uma coisa, se isso realmente acontecer, se isso mudar, se vir essa ordem aí de cancelamento, é porque as coisas estão mudando na Record. É porque o barco realmente já tá tocando para outro lado. Seria uma resposta à crise não só que afeta o Brasil, mas que afeta diretamente a igreja. Seria a esperada tomada de decisão aí do que fazer. Se seria bom ou não, a gente teria que esperar para ver. Mas sobre essa crise que poderia mudar tudo, inclusive o destino de Reis e de todas as garotas em mim, eu detalhei sobre essa crise que supostamente tá pegando a Igreja Universal e a Record, que como vocês veem tem tudo a ver com isso que a gente falou nesse vídeo e que pode mudar o futuro das produções bíblicas da Record. E o que você acha que tá fazendo a Record ter baixa audiência com essas produções? Com Todas as Garotas em Mim, com Reis, o que ela tá fazendo de errado nessas produções que a audiência tá caindo, que você enxerga? Essas foram as minhas opiniões, então diga aí a sua opinião sobre isso aqui embaixo nos comentários. Meu agradecimento a Fia Naya e Nair Enes, que apoiam o canal e também tem vantagens exclusivas, por isso você também pode ter essas vantagens, como por exemplo, acesso antecipado a alguns vídeos, vídeos extras semanais, enquetes exclusivas, lives mensais exclusivas. Você apoia o canal e tem acesso a esses benefícios a partir de apenas R$ 2,99 ao mês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Te vejo no próximo vídeo e Shalom!